Secretário, Vossa Excelência tem 30 minutos para suas explanações. Excelentíssimo senhor presidente, deputado Otelino, demais parlamentares, quero agradecer também o convite para estar aqui hoje da lavra do deputado Iglesias Moisés e vou tentar fazer a apresentação breve, mais necessária, sobre uma condição ou sobre algo que pode significar muito para a saúde do Maranhão no futuro. Os consórcios intermunicipais de saúde, eles já são uma realidade em outros estados e o nosso objetivo é implantá-los no estado do Maranhão. Obviamente que para isso a gente precisa de uma série de fatores, fatores que não estão adstritos tão somente à decisão da Secretaria Estadual de Saúde, mas que passam inclusive por esta casa, passam inclusive por decisões políticas e passa também por decisão dos municípios. Então, a colaboração dessa casa a respeito desse tema é imprescindível para que a gente possa avançar. Eu tenho alguns slides para demonstrar e até para auxiliar no que vou falar no dia de hoje, mas enquanto não se resolve esse pequeno problema tecnológico, a gente vai conversando um pouco sobre, afinal de contas, o que são esses consórcios intermunicipais de saúde, porque eles podem significar um avanço na saúde do Estado do Maranhão e o problema que a gente tem hoje da nossa rede estadual de saúde. Deputada Helena, deputada Cleide, Vossas Excelências como médicas e excelentes médicas, referências na área da saúde, reconhecidas pelo Estado do Maranhão, sabem que a gente, de tempos imemoriais, convive no Estado do Maranhão com a rede de saúde que poderia, sim dizer, anacrônica. Ela é insuficiente para as necessidades da população, mas ela também foi construída em parâmetros que não seriam, assim por dizer, os melhores ou os mais técnicos. A nossa rede estadual de saúde, e aqui a gente não tem por objetivo ficar olhando no retrovisor para saber o que aconteceu atrás, é apenas um dado conceitual que a gente tem de ter no presente para poder prospectar cenários para o futuro, é de que a gente tem uma rede estadual que ela ainda é insuficiente e, ao mesmo tempo, ela tem algumas falhas. E o cenário para o futuro, presidente Otelino, que a gente precisa é saber que a gente tem 3 transições nas condições de saúde. Primeiro, a gente atravessa uma transição demográfica. Em pouco tempo, na verdade em 20 anos, o Brasil já terá mais avós do que netos. Isso nos levará a um primeiro problema que a gente vai enfrentar na saúde, que a gente vai ter uma população totalmente diferente da que a gente está acostumada a cuidar. A gente vai ter uma população bem mais envelhecida. De outro lado, a gente atravessa uma transição tecnológica. A gente nunca teve, nos últimos 50 anos, tanto avanços de tecnologia no sistema de saúde. Opa, pronto. Só para passar. Aí. Quase. Aí, o segundo slide, perfeito. Vamos para o segundo slide. Ótimo. Pronto. O segundo ponto é que a gente tem uma transição tecnológica. Nos últimos 50 anos, a gente nunca teve tanto avanço tecnológico na saúde. Qual o problema que isso? Isso causa um impacto financeiro imediato, não só no Brasil, mas em todos os países do mundo. A saúde é o único lugar onde a gente avança em tecnologias, mas em vez de baratear o custo do tratamento, ele acaba ficando mais caro. E a última é uma transição epidemiológica. E eu pediria para passar para o próximo slide. Pode passar o slide? Isso. A gente vive no país uma tripla carga de doenças. Essa é a característica do Brasil, mas eu poderia também traçar esse cenário muito semelhante ao que acontece no Maranhão. A gente tem 13% de doenças de infecções de nutrição e problemas de saúde reprodutiva,
Ou seja, a gente tem uma agenda de infecções ainda não concluída, 9,5% de causas externas e 77% dos nossos pacientes hoje é forte predominância relativa de doenças crônicas. Isso já dá um cenário do que a gente vai ter para o futuro, que a gente tem 77% dos doentes brasileiros com predominância de doenças crônicas. Isso também já dá um cenário do envelhecimento da nossa população. Pode passar o próximo slide. E o que eu queria tratar é que o nosso sistema de atenção à saúde, não só no Maranhão, mas no Brasil, ele não foi construído, ele não foi preparado para a transição desses três cenários. Ele foi construído sob outros moldes, de modo que a gente tem uma incoerência entre a situação de saúde, que combina esses fatores, e com a solução apontada pelo sistema. O sistema ele é sempre reativo, ele não dá conta de solucionar os problemas de doença que a gente tem, e ele não dá conta de atender os pacientes que temos, de modo que boa parte dos nossos pacientes, ou boa parte do sistema, deputado César, ele é voltado sempre para as condições agudas ou para a agudização de condições crônicas. A gente não trata o paciente antes dele piorar. A gente acaba que o sistema ele recebe apenas tão somente o paciente depois que ele piora. É o que a gente acaba... a solução do modelo hospitalocêntrico que não cuida do paciente antes que ele chegue, antes que o quadro dele agrave. A solução apontada, não por mim, mas por parte de quem estuda o SUS, é exatamente mudar esse sistema. A gente passar a ter um sistema integrado de saúde que possa operar de maneira proativa e, mais do que isso, de maneira preventiva. Pode passar o slide. De modo que a gente pode apontar hoje que a gente tem de mudar, a gente tem de fazer uma transição do sistema de saúde. A gente tem um modelo extremamente fragmentado e a gente precisa passar para um modelo onde a gente tenha redes de atenção à saúde. Só para passar o slide. Aí. Então, vejam só, no nosso sistema fragmentado, a gente o organiza por componentes isolados, com níveis hierárquicos, voltados para o indivíduo. Na rede de atenção à saúde, a gente vai tentar mudar isso, tentar organizar uma rede que acontece sem hierarquia, voltadas para uma população. A gente tem uma atitude proativa e, mais do que isso, sobretudo, preventiva, voltada para o cuidado. De modo que é o que a gente pode mudar o slide. De modo que é o que a gente fala de pensamento em rede ou pensamento sistêmico. A gente não vai mudar a nossa condição de saúde se a gente não mudar o modelo no qual o sistema de saúde foi construído. Esse é o ponto principal. Pode passar o slide. Se a gente não mudar o modelo de atenção isolado, onde o paciente ele procura apenas tão somente um hospital, quando ele tem um agravamento do seu estado de saúde, quando agudiza a sua condição de saúde, se a gente não mudar esse modelo, a gente vai estar o tempo todo apagando incêndio. O deputado Iglesio foi, durante muitos anos, médico do Socorrão, e ele sabe muito bem do que eu estou falando. Ele tinha o tempo todo, como pacientes que chegavam na sua urgência e na emergência, agudização de situações crônicas, ou pacientes agudos. Não era nunca alguém, a gente sempre tinha um déficit, eu acho que a gente pode dizer assim, de solução no sistema primário. Era alguém que chegava apenas tão somente à nossa rede de saúde, apenas quando efetivamente tinha um problema de saúde. Pode passar. E a gente tem uma evidência científica sobre as redes de atenção à saúde, é que todas elas, quando aplicadas, melhoram os resultados sanitários das condições crônicas, diminui referência a especialista e a hospital e a serviço de urgência e emergência, aumenta a eficiência dos sistemas de atenção à saúde. O que a gente está dizendo é o seguinte, na literatura de saúde, a gente tem uma evidência do seguinte, 80% dos casos, eles são resolvidos na atenção primária.
15% na atenção média e apenas 5% na alta complexidade. Isso quer dizer o quê? A gente está gastando hoje 80% dos recursos na alta complexidade. Então, a gente está gastando mal dinheiro. A gente está esperando a pessoa adoecer para a gente interná-la no hospital. O necessário é a gente tentar rever um pouco a nossa rede de atenção à saúde. Para quê? Para tentar passar até essa linha de cuidado a partir da nossa atenção primária e não apenas da atenção terciária. E aí eu queria que a gente prestasse atenção nesse mapa aqui do Estado, que é o próximo slide. Pode passar. Olha, presidente Otelino, deputado Glauber, deputado Rigo, a distribuição que a gente tem hoje no Estado do Maranhão de unidades de saúde. Essas são unidades que, de algum modo, têm algum tipo de interferência do Estado do Maranhão. Seja um hospital de 20 leitos, seja um hospital de 50, de 100. Quando a gente olha isso no mapa, a gente tem 2 pontos. Primeiro, visualmente, a gente não tem uma distribuição equânime das unidades de saúde. Então, a gente tem regiões desassistidas e regiões muito assistidas. Segundo, não tem uma distribuição, por assim dizer, técnica. Muitas regiões têm vários tipos de assistência, outras têm assistência nenhuma, outras têm assistência iguais. Terceiro, a gente teve a oportunidade de construir essa rede de saúde de forma organizada, infelizmente, não fez. De modo que hoje a gente tem a maior rede de serviços do Brasil, somos a unidade da federação com mais de 60 unidades de saúde gerenciadas pelo Estado. Nenhuma unidade da federação tem tantas unidades de saúde para gerenciar quanto o Estado do Maranhão. Mas com serviços concorrentes entre si e não serviços complementares entre si. Em muitas unidades, ou em alguns locais, a gente tem municípios praticamente vizinhos, com o mesmo perfil de unidade, lado a lado, que a gente não consegue modificar essa estrutura. De modo que, em vez da gente ter uma rede que funciona de forma a um hospital cobrir o funcionamento do outro, a gente tem muitos modelos de serviços funcionando um ao lado do outro. Se a gente colocar nesse mapa mais os hospitais municipais, aí a gente vai ver que o Maranhão é pontilhado de hospitais de norte a sul. Mas qual é o problema? A baixa resolutividade dessa rede de serviços de saúde. O que a gente está propondo, ou que o deputado Iglesias propôs, ao discutir consórcios intermunicipais de saúde, é tentar mudar a característica dessa rede, é tentar mudar a forma pela qual a saúde é feita. E aí eu queria falar rapidamente do modelo do Ceará. Próximo slide. O Ceará, ele hoje pode ser um modelo de referência de saúde pública para o Nordeste. Ele é um estado que conseguiu construir suas redes, conseguiu construir consórcios de saúde, que lá funcionam e funcionam muito bem, deputado Zito. Mas o estado do Ceará, até 2007, ele tinha um modelo muito parecido com o nosso. Pode passar 2 slides para a gente olhar a rede de saúde do Ceará até 2007. Então, veja só, o mapa do Ceará está em branco. Até 2007, a rede de saúde do Ceará se concentrava basicamente em Fortaleza, ou por assim, na grande Fortaleza, na circunvizinhança. Agora eu queria que vocês passassem de novo o slide. O próximo slide. Olha a rede do Ceará hoje. A rede do Ceará conseguiu se construir estruturada em todo o estado, dividido regionalmente, e em todo o estado nós temos hospitais, SAMU, a Hemorrede, policlínicas, UPAs e CELS. De modo que toda a rede de atenção que a gente precisa para uma região de saúde, o Ceará conseguiu construir de 2007 a 2018. Por assim dizer, o estado do Ceará teve durante 10 anos o boom de serviços em todas as regiões de saúde, deixou de atender apenas a grande Fortaleza e o estado conseguiu prover serviços para todo o estado. Como é que conseguiu isso? Com administração direta? Não. Aí talvez seja a grande diferença do estado do Ceará.
O Ceará, ele organiza os hospitais regionais, ele teve um grande hospital para cada região de saúde, para cada macro-região de saúde, na verdade, porque ele dividiu em macro-regiões, lá são 20 regiões de saúde, mas ele dividiu em macro-regiões, em cada região dessa tem um grande hospital com 300 leitos, de 200 a 300 leitos, e todos os demais serviços são administrados pelos municípios através de consórcios intermunicipais. E aí eu queria, pode passar a próxima. Então, isso é a cobertura do que a gente tem de UPA, de hospitais, pode passar. Essa criação dos consórcios intermunicipais, ele teve o seguinte norte. Se vocês me perguntassem, mas Lula, o que diferencia um consórcio intermunicipal de um consórcio como a gente tem, por exemplo, com Lagos, aqui na região dos Lagos? O que diferencia um consórcio intermunicipal para um consórcio entre municípios? Uma coisa diferente e essencial. O Estado, no Ceará, ele é partícipe de todos os consórcios de saúde. De modo que acontece o seguinte, o Estado ele detém 40% do consórcio, deputado Zé Gentil, e os municípios detêm 60% do consórcio. O financiamento dos consórcios, 40% é pago com fontes do próprio Estado. O que isso permitiu? Primeiro, economia de escala. A gente passou a ter serviços regionais e não mais serviços locais. Segundo, suficiência. Apesar de ter os primeiros municípios terem tido alguma resistência, porque todo mundo quer o serviço na sua unidade, na sua cidade, a gente se passou a ter um serviço de melhor qualidade e mais intensidade com a criação dos consórcios. Terceiro, a gestão ela passou a ser compartilhada e o acesso da população que foi facilitado. Pode passar. Obviamente que houve resistência também no Ceará. Pode passar. Mas se conseguiu construir uma agenda estratégica que a gente poderia pautar ou poderia criar aqui na própria Assembleia Legislativa. Ter uma agenda estratégica para a saúde do Estado do Maranhão. Essa agenda estratégica, deputado Antônio, poderia ser construída aqui, no Parlamento, de forma mais democrática possível, para que a gente possa ter aí 5, 6, 7, no Ceará foram 8 pontos, mas que pautaram a criação dos consórcios intermunicipais e que mudaram a história de saúde do Ceará. Pode passar. Então, o que acontece nos consórcios intermunicipais de saúde do Ceará e como se dá esse custeio? Eu trouxe aqui o exemplo das policlínicas. O que são as policlínicas? Para que a gente tenha uma ideia, a policlínica é como se fosse o Pan Diamante. A gente tem uma série de serviços ambulatoriais, serviços de imagens, serviços laboratoriais, todos em um só lugar. Ao lado da policlínica também tem um CEL, com 20 baias. De modo que os consórcios eles ganharam um centro de especialidades odontológicas e uma policlínica. A gente tem em todas as regiões de saúde do Ceará. Qual é o custeio de uma policlínica dessa? Uma policlínica tipo 1 mensal sai a 545 mil e a tipo 2 a 629 mil reais por mês. Para o município fica pesado, mas quando a gente cria a ideia do consórcio, vocês vão ver como fica muito barato. Por quê? Porque o Estado entra, pode passar. E aí eu queria que a gente se detivesse nessa próxima planilha. O próximo. É essa daí. Está pequeno, mas não dá para aumentar, né? Tem como aumentar? Dá um zoom? Volta. Volta lá. Não, voltar. Não, voltar. Está indo para frente. Isso. Aí. Tem como dar o zoom? Tem não. Então, para lá. Para na planilha. Pode parar na planilha. É essa daí. Deixa aí. Então, o que acontece? Eu trouxe aqui um exemplo do estado do Ceará. Como é que se dá essa distribuição para saber quanto é que custaria a cada município por mês cuidar de uma policlínica como essa? Vamos imaginar que 40% do gasto ele é repasse obrigatório do Estado, já que o Estado tem 40% do consórcio. Os outros 60%,
do gasto é dividido entre os municípios e é proporcional à população de cada município. O município que tem mais população paga a maior parte, o município que tem menos população paga a menor parte. Eu peguei aqui uma região de saúde de lá e coloquei o seguinte, por exemplo, o município de Apuiarés, ele tem 14 mil habitantes. A população corresponde a 2% do consórcio. Por mês, ele vai pagar R$ 9.102 ao consórcio. R$ 9.000 é algo completamente irrelevante. No caso, o município de Caucaia, que era o maior, que ele tem 349 mil habitantes, teria 58% da população, ele pagaria por mês R$ 219 mil ao consórcio. Se a gente for fazer uma análise, essa policlínica que eu pude visitar lá em Caucaia, no Ceará, se a gente for fazer uma análise, é muito mais barato o município manter uma policlínica como essa do que ele manter um hospital seu próprio. Ele vai ter um serviço de melhor qualidade, ele vai ter mais resolutividade e ele vai ter um serviço regional. Lula, e como é que faz, deputada Cleide? A senhora deve estar se perguntando. Isso não dá certo, porque o prefeito, no mês que não repassar, o consórcio não vai ter dinheiro. Como é que faz? Faz da seguinte forma: o município não faz o repasse para o consórcio. O repasse para o consórcio sai descontado do ICMS do município. Então, veja só, presidente Otelino, deputado Glaubert, não tem como o município deixar de repassar o dinheiro para o consórcio, porque o próprio consórcio estabeleceu lá no Ceará, como regra, que o recurso que vai para o cofre do consórcio é descontado mensalmente do valor do ICMS que o município teria para receber. Então, esses R$ 9.000 do município de Apuiarés, que tem de ir todo mês para o consórcio, já sai descontado do teto dele, do repasse de ICMS. De modo que, durante todo esse tempo, o Estado do Ceará não teve atraso de nenhum mês do repasse dos consórcios municipais de saúde. E ainda teve um ponto, que era o seguinte: se o município, se o repasse do consórcio, se o repasse que o município tivesse que fazer ao consórcio, tirasse mais de 10% do valor do ICMS que o Estado teria de repassar a ele, o Estado passaria o restante, para que o município não ficasse prejudicado. Então, o que o município teria de pagar para cuidar da saúde seria de, no máximo, 10% do valor do ICMS. Pode passar só para a gente ver agora as policlínicas. Olha a policlínica tipo 1, em Brejo Santo. Pode passar. Está aí a localização das 12 policlínicas regionais. Pode passar outra. Essa daí é a especialidade médica que a gente tem. Então, vê que a gente tem muitos serviços na policlínica já tipo 1, com oftalmologia, otorrino, clínico geral, cardiologia, ginecologia, obstetrícia, mastologia, cirurgia geral, gastroenterologia, urologia e traumatologia. Além dos serviços de laboratório, serviços de auxiliar de diagnóstico e mais outros serviços técnicos. Pode passar. Já na policlínica tipo 2, que é a policlínica maior, a gente também coloca, pode passar. São 10 policlínicas tipo 2, 12 tipo 1, somando as 22 regionais de saúde do Ceará. A gente também tem serviços, pode passar, de tomografia, endoscopia e eletroencefalograma. Então, a gente tem mais esses serviços que são colocados na policlínica tipo 2, além de neurologia, dermatologia e endocrinologia, que não tinha na policlínica tipo 1. Pode passar. Então, a gente tem aí, só para a gente ter uma ideia, em 2015 é um dado parcial, eu não consegui obter esses dados com a Secretaria do Estado do Ceará, mas mais de 1,5 milhão de atendimentos no ano de 2014 no estado do Ceará. Então, me parece, por assim dizer, que é óbvio que eu sei que a gente vai ter resistência política para construir os consórcios intermunicipais de saúde. Mas me parece que é um caminho necessário. O Ceará já fez isso e conseguiu, a Bahia fez isso e conseguiu também. Os resultados eles são obviamente positivos, tanto num caso quanto no outro.
Me parece que é uma discussão necessária a se fazer, uma discussão que a gente precisa de fazer para discutir nossa rede e o nosso sistema de saúde, porque me parece que é algo que a Assembleia Legislativa do Maranhão tem muito a contribuir com a construção dessa rede, com a mudança do nosso sistema, e para que a gente possa, nos próximos anos, ter a certeza de que a gente vai ter a continuidade da construção da política de saúde, que foi o que deu certo no Ceará. Vocês olharam a rede de saúde deles em 2007. Em 2018, ela já é completamente diferente. Mas ela foi construída antes de 2007, toda essa história, e foi a continuidade da política de saúde durante 20 anos que permitiu ao Ceará ter hoje os resultados que tem. Obrigado. Secretário Lula, Vossa Excelência concluiu? Concluí e fico à disposição para o debate. Na verdade, nosso objetivo foi apresentar nossa rede, os problemas que ela enfrenta hoje, uma perspectiva para o futuro, considerando o estado do Ceará, e dizer que eu acho que é um caminho natural para onde a gente deve seguir. Obviamente, haverá resistências, haverá discussões, por isso que a gente pede, inclusive, agradece, deputado Iglesias. Secretário, só no Ceará que está funcionando, tem outro estado? Não, Ceará e Bahia, no Nordeste, Ceará e Bahia já implantaram esse modelo de consórcios intermunicipais. Então, façamos o seguinte, eu convido Vossa Excelência a retornar aqui para a mesa. Pela sistemática da sessão especial, o deputado autor do requerimento, ele é o primeiro a se manifestar. Como o deputado Iglesias já manifestou o desejo de se pronunciar, deputado Iglesias, Vossa Excelência tem 10 minutos. Em seguida, eu abrirei para os deputados que desejarem fazer alguma observação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Ainda há pouco, eu pedi a inscrição, só para... Vossa Excelência já está inscrita. Tá, obrigado. Senhor presidente, então, pela ordem, se puder o deputado Vinícius Louro também se inscrever. Bom dia a todos, a todas. Senhor presidente, secretário Carlos Lula, para nós é uma satisfação a sua presença aqui, tendo em vista que nós lidamos com esse mito, às vezes, de um secretário vir a esta casa, e foi muito tranquila a sua vinda aqui à Assembleia para tratar de uma pauta tão importante quanto essa do consórcio. Quando a gente tem iniciativa e encontra a resposta no Executivo para comparecer a esta casa, a gente já sabe que há uma sinalização de um bom caminho. O grande problema que a gente tem hoje, dentro da sistemática da saúde pública, isso não é uma demanda exclusiva do Maranhão, não é da gestão do governo do Estado, ao contrário, tem se esforçado bastante, é que a gente tem que romper um paradoxo que ele engloba a ineficiência do sistema, que foi construído muitas vezes a ferro, fogo e facão, muitas vezes. Aqui no Maranhão, quando ele foi construído lá atrás, aquela expansão que teve foi de uma maneira extremamente desorganizada. Agregar isso aí a, como Vossa Excelência falou, envelhecimento da população, novos problemas de saúde que têm se tornado cada vez mais presentes, e aliar isto a uma sistemática de custos também presentes, cada vez maiores, num cenário que os produtos, os insumos de saúde, eles são dolarizados. Por que que as coisas ainda não funcionam bem, do ponto de vista da estruturação da rede? Primeiro, a gente tem um paradigma cultural que nós temos uma medicina que é curativa e não preventiva. Isso aí faz com que 80% seja gasto na alta complexidade, como foi levantado por Vossa Excelência, 20% nas demais zonas de complexidade, na atenção básica, inclusive. E é claro que isso gera um sistema de saúde muito mais caro, muito mais ineficiente e com uma morbimortalidade muito maior. O segundo ponto é o político. Aqui no Maranhão, nós ainda estamos evoluindo muito no sentido de que cada cidade, cada prefeito, cada agente político se insira, de fato, como um instrumento de construção conjunta, integrada, de fato. É muito difícil a gente ter uma prefeitura que vislumbre com bons olhos, muitas vezes, essa questão da consocialização, como aconteceu.
a gente teve nas reuniões, principalmente nessa regional de Itapecuru-Mirim, uma série de resistências no começo, nessa construção do sistema de policlínica que a gente vai começar a implantar agora, tão bem conduzido por Vossa Excelência nesse processo. Hoje a gente tinha um hospital como o de Matões, que custava R$2 milhões por mês, salvo engano, correto, secretário? E nós conseguimos baixar esse custo para praticamente 30%, e isso é necessário. As despesas do Estado com saúde têm conduzido a galopantes aumentos. No ano passado foram investidos aí pelo governo do Estado do Maranhão 2,2 bi na rede de saúde como um todo. Desse montante, só 450 milhões mais ou menos repassados pelo governo federal. Portanto, teve um investimento de mais de 1,7 bi. O Estado do Maranhão está segurando um sistema de saúde praticamente sozinho, e a gente não sabe até quando, porque a tendência, as despesas de saúde aumentarem, a população envelhecer, ficar cada vez mais cara, e é óbvio que o aumento de receitas, principalmente num cenário de crise prolongada como é que nós temos, não vai dar conta disso. A gente tem que fazer um freio de amarração. E esse momento, essa proposta de iniciar essa discussão ampla sobre os consórcios de saúde, ela cai como uma luva nesse debate, porque é discutido como manter a viabilidade do sistema no longo prazo. É necessário uma interrupção desse processo decisório para a gente ver o que a gente quer de fato do sistema de saúde. Se a gente quer um hospital a menos de 50 quilômetros do outro, fazendo o mesmo atendimento médico, consumindo o mesmo custo de todas as equipes hospitalares, de recursos, e muitas vezes com leitos vagos. Por quê? Porque você não hierarquizou a rede, você não aplicou da melhor forma possível o recurso. Nós estamos pagando, muitas vezes, as contas em duplicidade. E o maior inimigo disso tem sido a própria classe política dentro dos municípios. Eu sou testemunha viva de que o secretário enfrenta resistências de toda forma nesse sentido. E é fundamental que a gente sensibilize cada vez mais os nossos raios de atuação política no sentido de promover a necessária racionalização dos recursos. Caso contrário, vai parar, vai interromper, vai faltar dinheiro para pagar médico, enfermeiro, todas as profissões da saúde, financiamento de insumos, os mais básicos, a gente já tem dificuldade. E o comparecimento do secretário aqui é um gesto de humildade também da gestão, porque muitas vezes as pessoas querem colocar as suas sujeiras para debaixo dos tapetes. E quando vem o secretário aqui para dizer nós estamos fazendo isso porque a gente precisa melhorar o financiamento da rede, é pelo reconhecimento de que cada centavo ele faz a diferença. E como faz a diferença, a responsabilidade do gestor é essa aqui, chegar, procurar os demais atores para tentar mudar. O desafio nosso é a mudança de paradigma, é a gente mudar essa ótica que a gente tem, que os problemas são resolvidos apenas por especialistas muito próximos. Muitas vezes a solução dos maiores problemas ela começa em atuações muito simples. Nós temos hoje uma dificuldade. O Ceará implantou essa rede porque eles têm lá 6 ou 7 universidades de medicina. O Ceará forma muito médico por mês. Nós ainda temos um modelo no Maranhão concentratório em que mais de 50% dos profissionais que se formam trabalham dentro da ilha de São Luís. É muito difícil você querer levar um cardiologista lá para a região de Marajá do Sena, não vai querer ir ainda hoje. Por quê? Porque o modelo nosso de concentração ainda é na capital. Nós só vamos vencer essas particularidades no momento que a gente tiver uma formação e um incentivo para a regionalização desses profissionais mais próximos do paciente na ponta. Porque todos, independente de onde nasceram no estado do Maranhão, deputado Antônio, independente de onde vivam, seja lá em Amarante do Maranhão, ele quer ter um infarto agudo do miocárdio e ser atendido, se possível, por um especialista, porque todo mundo quer ter o acesso ao melhor cuidado possível. E, infelizmente, hoje, no que a gente tem de realidade, é muito legal quando a gente faz a abstração teórica e diz, não, isso aqui é o cenário ideal, mas a gente, quando é confrontado para a realidade, ela é dura, ela é cruel, falta o profissional. Então, nós temos que fazer a integração de todos esses conceitos e o reconhecimento de todas essas especificidades para, a partir daí, conseguir fortalecer esse sistema.
o consórcio é uma alternativa muito bem-vinda. Ele estimula a participação. É muito diferente você, por exemplo, ter uma policlínica, um hospital regional, que ele é responsabilidade apenas do governo estadual. Muitas vezes o que acontece, o prefeito não está nem aí. Ele não faz nada dentro do município dele, ele só tem a preocupação, secretário, de ter uma ambulância dentro do município para mandar para o hospital do Estado, e o Estado que se vire, e se não deu certo lá o atendimento, é culpa do Estado, e acredito que quase 100% dos municípios do Maranhão hoje são atenção plena do sistema, provavelmente, né? E praticamente 100%, ou seja, tem a responsabilidade na sua atenção, pelo menos de média complexidade, e não o fazem, empurram literalmente para o Estado, que tem feito um trabalho que muitas vezes ele não é reconhecido e algumas vezes é até injustiçado. E a gente sai em defesa dessa tentativa de apenas um ente dar conta de toda a responsabilidade da maioria das prefeituras do Maranhão. Então, o consórcio, quando ele traz para a administração os representantes dos municípios das regionais, faz com que haja um incentivo até para preservar melhor o equipamento hospitalar, fazer um bom uso dele, otimizar o recurso, não mandar todo o caso para o hospital, não superlotar muitas vezes sem necessidade, e às vezes a gente tem isso, porque a gente pratica uma medicina que é extremamente defensiva, é muito focada no aparato técnico, no exame, no custo, de não, às vezes, ter aquela identificação com o paciente, de conversar com ele. Muitas coisas são resolvidas sem uma tomografia computadorizada. E hoje você tem uma mudança de conceito que todo médico acha que só com um exame de alto custo vai resolver o problema, e não é assim. Então, chega a hora de nós hierarquizarmos os procedimentos de rede, integrarmos as ações de saúde como um todo, entre os municípios, cada um ficar com uma responsabilidade, se são muito próximos, e aquilo ali criar um ciclo virtuoso de cooperação, e a partir disso teremos um sistema de saúde mais inclusivo, que de fato atenda as pessoas da forma integral que a Carta Constitucional e as leis que se sucederam, elas impõem aos gestores, e uma população com índice de satisfação, de qualidade de vida, de expectativa de vida cada vez mais prolongados. E o principal, sabemos que o que está sendo feito hoje, que está sendo conduzido pelo secretário Lula há algum tempo, dentro da secretaria, ele, como profissional do direito, está quase recebendo um honoris causa em medicina, do tanto que ele tem estudado a dinâmica do SUS e tem se comportado como um ótimo gestor perante a secretaria. A gente sabe que isso é um trabalho que ainda vai levar mais ou menos uns 7, 8 anos para hierarquizar essa rede. Isso não vai ser de agora, isso não vai ser passe de mágica. A gente vai, de fato, ter a necessidade de atuar no sistema, colaborando, informando, propondo soluções, trazendo os nossos prefeitos, os nossos gestores municipais para, de fato, colaborar na construção de um sistema que seja democrático, inclusivo e bom para todos. Muito obrigado. Vossa Excelência foi britânico. Parabéns. Deputado Antônio Pereira, por 5 minutos. Senhor presidente, presidente Otelino, quero me inscrever depois. Já está inscrita, deputada doutora Helena. Senhor presidente, senhores secretários presentes à mesa, deputados e deputadas em plenário, imprensa, galeria, e ao nosso convidado especial para essa sessão especial, doutor Carlos Lula, secretário de Estado da Saúde do Maranhão, que, de uma maneira hercúlea, vem fazendo, diante de todas as dificuldades, um grande trabalho na saúde pública. Eu disse ainda há pouco, no pequeno expediente da sessão que antecedeu esta, que eu nunca tinha visto tanta dificuldade na saúde pública do Estado do Maranhão e do Brasil, do mundo, como alguém disse aqui. Nós enfrentamos, em especial no Brasil e no Maranhão,
em todas as épocas que vivi, talvez a maior crise na saúde pública. A saúde que, dita pelos grandes técnicos do mundo, quem vai alavancar neste século o PIB do mundo. Para que você veja a importância da saúde no mundo. E, portanto, quando se fala em PIB, se fala em recursos, se fala também na parte financeira, em dinheiro. Eu quero dizer que nós temos grandes dificuldades no Estado do Maranhão na questão da saúde. Não talvez apenas pelo modelo, mas também e principalmente pela questão de gestão e de financiamento. Eu vejo, deputada Helena, Vossa Excelência, com a sua experiência como secretária estadual de saúde, secretária municipal de São Luís de saúde, uma larga experiência que pode ajudar e muito na construção desse consórcio, desses consórcios regionais de saúde. Eu vejo que é muito importante reconhecermos o esforço que o governo tem feito na saúde pública no Estado do Maranhão, apesar das dificuldades que estamos enfrentando. Estamos hoje praticamente mais de 150 milhões de reais mensais gastos na assistência à saúde do Estado do Maranhão. Se eu estiver errado, mais que isso. Às vezes fico imaginando como o governo tem conseguido colocar tanto recurso na saúde, na questão assistencial. Com uma contrapartida pequena, de menos de um terço, menos de 25% do governo federal. Portanto, a questão está também no financiamento. E talvez a saída maior, acho que precisa ser uma política de governo, uma política de Estado, não de governo. Uma das soluções, uma das saídas está exatamente na construção de consórcios regionais de saúde, para que haja interação, cooperação entre os municípios. E aí eu quero aqui chamar a atenção que nós temos aqui um prefeito municipal de uma cidade pequena para a média, da cidade de Buritirana, o prefeito Factoni Brandão, que ali está. É bom que ele esteja escutando isto, porque ele será porta-voz das intenções do Estado e desta Casa e da Comissão de Saúde para os outros prefeitos, porque essa é uma construção que não é em tempo pequeno, é a médio e longo prazo, como foi muito bem dito aqui. No Brasil inteiro, respondendo a deputada Cleide Coutinho, no Brasil inteiro, deputada, existem vários consórcios em praticamente todos os estados brasileiros. Mas a nossa realidade do Nordeste, nós somos mais parecidos com a realidade do Ceará e da Bahia. Na Bahia, um consórcio, exitoso. E no Ceará, mais exitoso ainda, fazendo assim até uma redundância, já está mais sedimentado, mais fortalecido, mais espalhado por todo o Estado, e uma previsão no planejamento de que atingiria as várias regiões dos Estados em 20 anos, se não me engano, já atingiu em um pouco mais de 10 anos todo o Estado do Ceará. E uma coisa importante, os municípios que estão fazendo parte daqueles consórcios de saúde, eles não querem sair, eles não querem ser retirados do consórcio de saúde, porque está sendo bom para os municípios e, principalmente, e melhor ainda, para a população. Portanto, eu acho, senhor presidente, como eu fui que trouxe esse tema, a primeira discussão que colocamos sobre o consórcio de saúde aqui no Maranhão, nesta casa, nós que trouxemos aqui, eu queria que o senhor me desse pelo menos mais 2 minutos para eu concluir, por favor. Então, é importante saber que isso é uma construção que traz dificuldades. Primeiro, de arregimentação, é preciso fazer o convencimento político de cada prefeito, de cada região, em cada região. Depois tem as questões legais, porque nós temos uma lei de 2005, que esta lei, a lei dos consórcios, uma lei federal, que nós temos que estar sempre baseado em lei. Então, não é fácil, mas precisamos, como muito bem disse o doutor Iglesio,
Vamos levar aí, como o Ceará levou, em torno de 10 anos. Mas temos que começar em algum momento, Zito, deputado Zito Rolim. Nós temos que começar em algum momento. E eu acho que já estamos perdendo tempo. É preciso que se inicie, que saia-se da inércia urgentemente nessa questão dos consórcios, visando melhorar a saúde pública do Estado do Maranhão. Então, nós temos que fazer, primeiro, a mobilização dos participantes, depois o protocolo de intenções. Todos os municípios que queiram participar e que vão participar terão que assinar um protocolo de intenções, inclusive o Estado. E nos casos que houver o governo federal, inclusive o presidente da República, e depois esses protocolos terão que ser homologados, terão que ser passados, transformados em lei nas casas legislativas, nas câmaras municipais, nas assembleias e no Congresso Nacional, quando houver participação também da União no consórcio. Depois vem a ratificação, portanto, desse protocolo de intenção. O regimento interno, é onde disse o nosso secretário Lula, foi muito feliz, onde esse regimento interno é que vai dizer, olha, o recurso vai sair do ICMS, o Estado vai participar com tantos por cento, 40%, 50%, o município vai ser assim, quando ultrapassar os 10% do ICMS, o Estado, já estou terminando, senhor presidente, o Estado vai contribuir, aquela contribuição será, excedente será do Estado. É aí o regimento interno é que vai dizer, a Assembleia Geral, tem que ter Assembleia Geral, tem que ter a Executiva, ou seja, é realmente muito trabalhoso e leva muito tempo. Portanto, nós precisamos, senhor secretário Lula, nós precisamos iniciar como política de Estado, com a máxima celeridade possível, e eu quero aqui deixar, para terminar, deixar duas perguntas. Primeiro, eu quero pedir aos senhores deputados que nos empenhemos nessa questão, porque é uma questão, sem dúvida, não é a única solução para a saúde pública, mas é um caminho viável que nós temos e que temos que percorrê-lo e temos que ter a coragem de percorrê-lo. Então, eu quero deixar aqui duas perguntas ao senhor secretário. Quando estamos querendo realmente iniciar esse processo, de começarmos a trabalhar efetivamente nesse processo para que as coisas possam acontecer? E se realmente o governo está enfrentando essa questão, se o governo está, quando eu falo governo, o senhor governador, a secretaria como um todo, não só o senhor, que já me colocou, secretário Lula, mas se o governo está realmente ciente disso e se realmente ele quer fazer isso. E se for assim, conto com a Comissão de Saúde desta casa, conto com essa casa para o convencimento dos prefeitos. Fica essas perguntas ao senhor secretário Lula e espero que ele possa respondê-las. Obrigado. Concedo ao secretário Carlos Lula 3 minutos para a réplica. Em seguida, a deputada Helena Duelib, por 10 minutos. Então, eu quero agradecer o pronunciamento tanto do deputado Iglesias quanto do deputado Antônio Pereira. De fato, deputados, a gente tem uma dificuldade hoje que o Brasil todo enfrenta, uma dificuldade financeira terrível em todos os estados da federação. Até no Mato Grosso, que tem apenas um hospital na sua rede, ele enfrenta problemas de ordem financeira. Não há nenhum estado da federação hoje que não passe por dificuldades no financiamento da saúde. Se a gente for olhar para o passado, a gente ampliou muito. Deputado Iglesias, poucos anos atrás, a gente pegar 2005, salvo engano, 2006, acredito, o último ano do governador Zé Reinaldo, 2006, né? Entre 2005 e 2006, eu não vou me recordar bem o ano, o gasto anual com saúde pelo Estado do Maranhão era 440 milhões. Hoje a gente vai para quase 5 vezes isso. A gente gastou 2,2 bilhões de reais. Isso em menos de 15 anos. Então, o que demonstra que, de um lado, o Estado tem também tentado investir mais em saúde pública. A gente nunca teve um investimento tão grande, nunca gastou um percentual tão grande da receita corrente líquida do Estado com saúde pública.
Mas a nossa dificuldade vem, sobretudo, por conta do seguinte: nós abrimos os hospitais regionais, Santa Inês, Bacabal, Pinheiro, está aqui o deputado Leonardo Sá, ele sabe quanto foi importante para a região da Baixada Maranhense o Hospital Regional de Pinheiro, depois da sua abertura, Balsas com excelentes resultados, Caxias, Imperatriz. Então, a gente acabou levando saúde pública onde não tinha. E o que aconteceu, infelizmente, nesse meio tempo? A gente enfrentou uma grave crise econômica no país, terrível, e a gente tem muitos processos de financiamento e habilitação desses hospitais que estão lá no Ministério da Saúde. Isso, obviamente, depende do apoio político, que eu peço o apoio dessa casa, para fazer frente à política do Ministério, mas depende de um segundo componente, que aí a gente não tem como enfrentar, que é um componente de ordem financeira. O Ministério da Saúde ele não teve condições de habilitar nossos serviços nos hospitais regionais que nós abrimos, de modo que acontece o seguinte: todos os hospitais que abrimos, eles são mantidos exclusivamente com dinheiro dos cofres estaduais. À exceção de Pinheiro, que a gente conseguiu habilitar a UTI, mas é um dinheiro irrelevante em relação ao custo do hospital inteiro, e Imperatriz, que a gente trocou uma habilitação no fim do ano passado. Todos os restantes dos hospitais regionais, eles são bancados exclusivamente com recursos estaduais. Isso tem, ao longo do tempo, vem impactando muito fortemente a nossa rede de saúde. Por mês, vão lá mais de 150 milhões de reais gastos com equipamentos de saúde. A gente sabe que a população precisa ainda mais. Mas é um desafio para o futuro, sim. É como tornar esse financiamento viável, já que a gente não aparenta ter, num curto prazo, auxílio do Ministério de Saúde para minorar a questão financeira, nem do Maranhão, nem de nenhum estado da federação, e digo isso com conhecimento de causa, porque hoje eu sou vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Então, mensalmente, a gente tem reunião com todos os secretários em Brasília e vê a mesma dificuldade que o Maranhão passa, os demais estados também passando, com muitas dificuldades financeiras. E, de fato, tornar essa rede mais racional é um dos caminhos para a gente enfrentar essa dificuldade. Porque não adianta a gente ter uma rede em que serviços rivalizam entre si. A gente tem um hospital, um ao lado do outro, que fornece o mesmo tipo de serviço. Porque a gente vai acabar continuando, muitas vezes, tendo de vir a São Luís ou vir a outras localidades, quando era possível resolver o seu problema ali pertinho de sua casa. Se a gente pensasse a saúde de maneira regional, era possível. Então, a gente tem muitos hospitais municipais, deputado Iglesias, um ao lado do outro, né? Às vezes, distância de 15 quilômetros, 20 quilômetros entre si, com o mesmo tipo de serviço. Então, quando é assim, não resolve o problema da população. A gente vai, na verdade, vai ter aquela unidade de saúde como uma unidade que vai encaminhar o paciente mais grave para outro local. Deputado Wagner está aqui, de Buritirana, ele sabe o drama que a gente está vivendo hoje em Imperatriz, no município de Imperatriz. A gente vive um drama lá na urgência e emergência, o município com grave dificuldade financeira. Recentemente o Ministério Público entrou com ação, inclusive arrolando todo mundo, o Estado, União, município. Tamanha a gravidade do que está acontecendo no município de Imperatriz, que era para onde todos os outros municípios da região acabavam referenciando os seus pacientes, mas que agravou tanto o problema do financiamento, para ver como não é algo local, não é algo destinado só ao Maranhão, mas destinado também a uma realidade dos municípios com extrema dificuldade para manter os seus componentes de saúde, que a gente vive hoje lá um drama que tem impactado, inclusive, o próprio Estado, porque quando o Socorrão de Imperatriz não consegue resolver, a gente aumenta o custo do regional, aumenta o custo da UPA, a UPA passa... A gente quase dobrou o atendimento da UPA Bernardo Saião, que é a nossa UPA lá em Imperatriz, em razão do agravamento da crise na cidade. E em relação às indagações do deputado Antônio, eu acho que a gente inicia o processo hoje. A gente agradece, o senhor tem discutido aqui nessa casa, a Vossa Excelência tem discutido aqui nessa casa durante todo o semestre, trazido o tema, discutido com a gente o tema lá, inclusive na secretaria. Eu acho que a gente pode construir a partir daqui uma pauta, discutir essa agenda, para a gente caminhar logo na abertura do próximo semestre legislativo,
a encaminhar projeto de lei a essa casa, permitindo que a gente crie consórcios intermunicipais no Estado. Ficaria aí o arcabouço jurídico para a Assembleia, e aí a gente veria se os municípios vão querer criar ou não os consórcios, mas pelo menos o instrumento jurídico estará dado, que é criar esse arcabouço jurídico. O governo pretende fazer, o governo quer fazer, e o governo, inclusive, tem sido empurrado a fazer. Eu acho que é de conhecimento público. A gente tem uma ação correndo na vara de interesses difusos e coletivos do Ministério Público do Estado, que tem obrigado o Estado a fazer a repactuação de todas as redes de saúde. É uma ação antiga do Ministério Público e agora vai chegar um momento assim que não tem mais o que fazer, a gente vai ter que fazer a repactuação. A gente já discutiu isso com a região de Codó, discutiu já com a região de Santo Inês, mas a gente ainda tem outras 17 regiões de saúde para discutir. Então, me parece que a gente precisa, inclusive a Assembleia também está ciente desses debates, ajudando a construir essas redes, para que a gente possa ter uma solução que não venha necessariamente do Poder Judiciário, mas venha da discussão da classe política, dessa construção entre municípios, vereadores, prefeitos, deputados estaduais e federais, para que a gente possa construir a melhor rede de saúde possível para o Estado do Maranhão. Deputada Helena do Aelib, por 5 minutos. Bom dia a todas e a todos. Eu queria inicialmente agradecer a Deus por essa brilhante iniciativa, deputado Iglesio e o secretário Carlos Lula de estar aqui, né? Parabenizar o secretário Carlos Lula pela forma como vem conduzindo a Secretaria de Saúde do Estado, mas também externar a minha tristeza pelo fato, como o secretário colocou, que o Ceará, em 2007, começou esse processo, e nós vamos, 13 anos depois, quase 12 anos depois, começar, e como se diz, pelo berço, pela dor, né? Porque eu sou uma pessoa, e todos me conhecem aqui, que eu sou extremamente, não sou vaidosa, e tenho convicção de que o que eu vou dizer aqui não é por vaidade, porque se fosse uma pessoa vaidosa, Iglesias, que me conhece muito de perto, sabe que eu não procuro fazer as coisas, mas quando fui secretária de saúde de 2004 a 2006, para habilitar o Estado, Braulio, nós deixamos o PDR, o Plano Diretor de Regionalização, e a PPI, exatamente dizendo isso, o que a gente precisa para cada região. Em 2006, nós poderíamos ter começado em 2007, como começou o Ceará. E aí rasgou-se um PDR, uma PPI, achando que eu quero, eu posso, eu faço, e se mudou toda a história do Estado do Maranhão. Isso é triste. Por quê? Porque nós vamos agora tentar organizar uma coisa toda do avesso, né? Quando, na verdade, a gente tinha que ter seguido essa trilha e nós perdemos o bonde. Mas precisamos fazer de alguma forma, porque, como o secretário colocou, qual é o nosso modelo hoje de saúde com a nossa população envelhecendo, e a gente vai continuar sofrendo todos os dias com a população ou correndo só para alguns serviços, ou toda desorganizada, ou então a gente todo dia chorando e sofrendo por leitos de UTI, por alta complexidade, quando a gente não consegue organizar essa rede. E isso tem que passar exatamente por todo mundo. Tem que passar pelos prefeitos, tem que passar pelo governo do Estado, e tem que passar também pela população. Os conselhos têm que estar juntos, né? Então, eu acho que agora nós temos que começar, mas antes de começar, até por aqui pode começar o passo oficial, mas a minha sugestão é que a gente faça o que nós fizemos naquela época. Fazer aqui na Grande São Luís esse exercício prático. Por exemplo, nós temos o HTO,
Eu tenho certeza que 60% a 70% dos pacientes atendidos no HTO são pacientes que eram responsabilidade do município de São Luís. Eu digo como ex-secretária de saúde do município. O HTO trouxe uma grande contribuição para o município de São Luís, que, por sinal, muitos dos seus pacientes são também do município, de outros municípios. Mas o HTO foi, assim, um grande impacto que realmente mudou e está mudando a questão da ortopedia. E se não fosse o HTO, o município de São Luís estava muito mais prejudicado. Então, nós precisamos pegar um exemplo prático, eu acho que é sentar com os municípios aqui da Grande São Luís, que seria o primeiro exercício, mostrando esses números e mostrando também para eles, porque, veja bem, é isso que a gente tem que ter agora, saber a dificuldade que vai ser. Hoje o Estado banca 100% o HTO. Né? E aí, se ele representa 60% do atendimento de São Luís tem que entrar com uma contrapartida. Mas aí São Luís vai argumentar que não tem. Né? Então, por isso é que nós precisamos ter muita responsabilidade agora e ter mediadores. Eu quero lhe parabenizar para a gente trazer essa discussão, porque nós precisamos enfrentar isso, porque o Estado ele vai ter que avançar na alta complexidade que só está atendendo judicializada, porque aí vai faltar remédio para outras coisas. Tem a questão dos medicamentos excepcionais, tem a questão do Hemomar, tem a questão... Então, agora nós temos que realmente dar um passo nisso. E aí, os municípios também sobrecarregados, né? No momento eleitoral, porque outra coisa muito complicada que ainda existe, essa questão de diferentes espaços. O município praticamente já está vivendo a sua campanha política, e o Estado está no começo de sua gestão de segundo mandato. Né? Então, enquanto essas eleições também forem diferenciadas de Estado e município, presidente, só me dê mais 2 minutos só para concluir, isso também é um complicador. Mas eu acho que nós não podemos mais deixar para amanhã isso agora. Seria importante, o Estado tem grandes técnicos, o secretário tem grandes técnicos que podem fazer um desenho inicial desses números. Aqui eu estou vendo a deputada Cleide e o deputado José Gentil, que é Caxias também. A gente tem que passar, pelo menos pelas grandes regiões, Caxias, Imperatriz, com esse exercício prático do que poderia começar, do que o Estado está gastando, porque o certo é que, se a gente não parar, der um freio nisso, nós vamos cada vez piorar essa situação. Nós precisamos saber, as pessoas precisam ser atendidas sabendo que aquele hospital é aquilo que eu gosto de dizer, é do SUS. Não é, eu fico indignada quando alguém me diz, esse hospital é universitário. Esse hospital é do Estado, não é de ninguém, é do SUS. Então, nós não temos que estar dicotomizando isso. Então, nós precisamos dessa gestão, essa gestão integrada. Então, eu quero parabenizar, me colocar à disposição. Essa discussão tem que pegar os gestores, bipartite, chamar os conselhos, chamar os deputados, chamar os prefeitos, e com os números, com certeza, e com metas, porque nós estamos com 12 anos de atraso. Muito obrigada. Pela ordem, por favor, senhor Deputado Leonardo Sá. Eu gostaria aqui de antemão parabenizar o secretário Lula pelo excelente trabalho, secretário, pela dignidade que você conduz à saúde do Maranhão. Lhe admiro, além de como deputado, mas como médico, porque sei do seu trabalho frente à Secretaria Estadual de Saúde, sei da carga errônea que nós recebemos do governo passado, e eu fui testemunha disso quando trabalhava naquela região do Lago da Pedra, de Pedreiras, que vários hospitais regionais, vários hospitais do Estado foram construídos em uma micro-região do Estado para se fazer política, enquanto outras regiões do Estado do Maranhão não tinham sequer um tipo de atendimento ou se chegava a qualquer ação do Estado. Na nossa região, na Baixada Maranhense, o senhor é testemunha
que aquela região que tem quase 1 milhão de habitantes, não se tinha um único hospital regional ou a saúde do Estado não chegava. Só com enganação, com hospital de 20 leitos, mandando convênios em torno de R$100 mil, que não resolvia a saúde daqueles pequenos hospitais. E a nossa região, naquela época, e outras regiões do Estado, sendo penalizada com os cidadãos tendo que morrer. E eu tive a honra, e o senhor e o nosso governador Flávio Dino, de inaugurarmos o primeiro hospital macro-regional, ainda na gestão anterior, na região de Pinheiro, na cidade de Pinheiro, e esse hospital, quando nós terminamos a gestão, tinha 80% de aprovação de bom e ótimo. O hospital que realizou a primeira tomografia da história da Baixada Maranhense, os primeiros leitos de UTI da história da Baixada Maranhense, a primeira neurocirurgia da história da Baixada Maranhense. O governador Flávio Dino e a sua gestão, frente à Secretaria do Estado da Saúde, acabou com a peregrinação de ambulâncias que nós tínhamos naquela região, indo para Teresina. Eu me lembro, e sei, já passei por isso, via os nossos conterrâneos vendendo seus patrimônios para ir se tratar e deixar o dinheiro lá em Teresina, porque aqui no Maranhão não tinha condições. O que seria da saúde do Maranhão sem os hospitais regionais do Estado? Eu digo sem sombra de dúvida, secretário, o seu trabalho frente à Secretaria do Estado de Saúde do Maranhão é um dos melhores do Brasil, porque é uma das maiores redes do Brasil de assistência hospitalar se encontra hoje no estado do Maranhão. O que seria a saúde da Baixada Maranhense sem o Hospital Macro-Regional Dr. Jackson Lago? Eu sei quantas e quantas vidas foram salvas a partir da inauguração daquele hospital, que antigamente, o senhor sabe, naquela região, não tínhamos como nos deslocar. O paciente, por exemplo, à noite, adoecia, e os hospitais municipais e da toda aquela região não tinham capacidade de resolver o problema, não tinha como se chegar aqui, porque o transporte de ferry-boat só vai até 22h30. Então, eu gostaria aqui de deixar meu testemunho, lhe parabenizar pela sua seriedade frente à Secretaria de Saúde do Estado. Eu não poderia deixar aqui de marcar e parabenizar o senhor. Sei das dificuldades financeiras que enfrenta a Secretaria de Saúde do Estado por conta de uma rede tão ampla, por conta de uma rede tão diversa, e eu sei também que o senhor vai saber conduzir isso e melhorar ainda mais a saúde do nosso estado do Maranhão. Fica aqui a minha ratificação, a minha admiração ao senhor e ao governador Flávio Dino, que apesar de ter enfrentado uma regionalização de inaugurações de hospitais, hoje vem conduzindo com maestria a saúde do estado do Maranhão. Muito obrigado, secretário. Concedo 3 minutos ao secretário Carlos Lula para suas considerações finais. Obrigado, presidente. Eu quero aqui agradecer as palavras muito generosas e gentis do deputado Leonardo Sá, que foi nosso diretor, o primeiro diretor lá do Hospital Regional Dr. Jackson Lago, na cidade de Pinheiro. Esse é diretor dos nossos hospitais, dá sorte, deputado Iglesias. Dá, porque aqui a gente tem 2 diretores que viraram deputado, né? Dá sorte. Ser médico também. A gente tem muitos aqui na Assembleia. Mas eu quero agradecer secretário, muito... só lhe interrompendo, desculpe, se me permite, presidente. Outra coisa, Sim. Nós realizamos lá no Hospital de Pinheiro, na gestão do secretário Dr. Lula, o primeiro processo licitatório de empresa médica da história do estado do Maranhão. A gente sabe como eram contratadas as empresas médicas na gestão anterior. Era por indicação, com superfaturamento, com todo tipo de alteração que a verba pública não pode, que o cidadão público que governa, que tem acesso à verba pública, não pode de forma nenhuma ser conivente. Nós fizemos lá o primeiro processo licitatório de empresa médica. Dr. Iglesias trabalhava no hospital na época e nós conseguimos reduzir em mais de 30%, só com esse processo licitatório, o valor que se pagava às empresas médicas.
Doutor Antônio, o Hospital de Pinheiro passou a ter, após essa economia, quando eu era diretor na gestão do secretário Carlos Lula, outros serviços que foram implantados com essa economia que fizemos nas empresas médicas, que foi o serviço de mastologia, o mamógrafo, que funciona dentro do hospital, o serviço de otorrino, que funciona e não funcionava, e hoje é um dos únicos hospitais do estado que tem um serviço de otorrino funcionando, e várias outras melhorias. Aumentamos o número de tomografia. O Tribunal de Contas do Estado passou um ano dentro do Hospital de Pinheiro, fiscalizando, até hoje fiscalizando. Não encontrou indício de nada, só besteira de carga horária, que tantas tomografias foram realizadas e era para ter sido feito tantas, e a gente aumentava o número de tomografias para atender a população. Isso tem que ser dito. O Tribunal de Contas está há mais de um ano dentro do hospital, doutor Iglesias, sem achar um indício de fraude. Achou lá, sabe o quê? Trabalho, respeito, dignidade, um hospital limpo, honesto, que trata a população daquela região e da Baixada Maranhense como ela deve ser tratada, com zelo e maestria. Desculpa a intromissão, secretário, eu gostaria de fazer esse testemunho aqui para o senhor. Deputado, eu tenho certeza, tanto é que, fruto do vosso trabalho, que a população reconhece, deu uma votação estupenda na cidade de Pinheiro, em toda a Baixada, fruto do seu trabalho, com certeza, enquanto diretor da unidade hospitalar. A gente sabe que é referência, o hospital é referência para o Maranhão inteiro. Mas eu quero agradecer também aqui as palavras da doutora Helena e, de fato, reconhecer que acredito ser algo que o Maranhão tem de reconhecer, que é o período que a doutora Helena foi secretária de saúde. Eu acho que, sem modéstia alguma, foi um período que divisor de águas no Estado. A nossa PPI é de 2004, né? Ainda a PPI feita por doutora Helena, que a gente precisa construir. Então, eu agradeço muito. Eu acho que a gente, envolvendo a Assembleia, vai conseguir ter mais frutos. A gente tem uma equipe hoje voltada na Secretaria só para reconstruir o PPI, porque a nossa rede, em 2019, é totalmente diversa do que era em 2004. Isso vai causar problema. Por quê? Porque a gente não vai ter dinheiro novo para dividir no teto do Ministério da Saúde. Então, a gente vai ter que dividir os recursos que temos hoje. Isso vai implicar que municípios que antes compunham uma rede de serviço maior vão perder algo para municípios que passaram a ter seus serviços próprios. É o caso, por exemplo, de Imperatriz, de Caxias, de São Luís, que à época concentrava os serviços. Hoje a gente já tem serviços muito mais regionalizados, mas que a gente precisa avançar para fazer, porque se a gente não consertar isso, a gente não vai chegar a lugar algum. Então, infelizmente, de fato, me parece que a gente se perdeu, porque a gente quis construir um SUS, que fosse um SUS que só existiria aqui no Estado. A gente municipalizou a rede estadual, foi um erro. Eu acho que a gente tem condição de consertar, sem querer olhar no retrovisor, para dizer que quem fez, qual foi o motivo. Não me parece que é esse o objetivo. O objetivo é a gente olhar para frente, em perspectiva, para dizer assim, olha, a gente precisa aí de 15, 20 anos de política de saúde de Estado, não política de governo, política de Estado, pensado adiante, que a gente pense o PPI para frente, para que a gente pense o sistema de saúde do que vai ser daqui a 20, 30 anos, para que a gente possa ter esse salto de qualidade na saúde do Estado. Melhoramos? Melhoramos. A gente aumentou o número de procedimentos? Muito. Aumentou o número de internações? Muito. O número de leitos? Também. Levamos UTI a cidades onde não tinha. Em alguns casos, ficamos um ano sem mortalidade materna em Balsas, era 140 por 100 mil. Para a gente ter ideia, no Brasil, a gente tem algo em torno de 40. Em Balsas era 140. E a gente chegou hoje para ter 0 em um ano. Então, assim, são resultados concretos que a gente tem na nossa rede, mas que, obviamente, ainda podem ser melhorados. Por isso é que a gente conta com o auxílio da Assembleia, da Comissão de Saúde. A gente sabe que Vossa Excelência não pode compor comissão, mas queria também que Vossa Excelência fizesse parte, para estar junto, debatendo, construindo, para que a gente possa ter outra rede de saúde com perspectiva para o futuro e que ela seja fruto do amplo debate aqui nessa casa. Eu agradeço aqui à Assembleia Legislativa, ao deputado Iglesias pelo convite, e dizer que tantas e quantas vezes eu for convidado
estarei aqui presente para prestar contas e para fazer o bom debate. Agradeço, secretário, a sua presença. Penso que quem caminha com a verdade, com a boa intenção dentro de si, como Vossa Excelência tem mostrado nessa caminhada, deve estar com todas as portas sempre à sua frente como abertas e jamais temer comparecer a qualquer ambiente que seja. Fico feliz de contar com a presença dos parlamentares aqui até o final, dos colegas. 90% da bancada médica aqui da Assembleia se fez presente. Aqui, de cada 7 parlamentares, um é médico de formação, militou na medicina, quem não está atuando atualmente, mas teve uma história grande de amor com a medicina. E para nós é importante ter este momento com a Secretaria Estadual de Saúde, com o secretário aqui na casa. É um prelúdio de bons ventos vindo para a gestão da saúde pública do Maranhão, mesmo em meio a este mar tenebroso dessa crise financeira que não abandona o Brasil. Mas a gente tem esperança em dias melhores e, certamente, quando temos bons capitães à frente do barco, o destino é um lugar feliz. Muito obrigado. O protocolo, nada mais havendo a tratar, declara encerrada a presente sessão especial.